Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar para vocês hoje sobre como é uma defesa de mestrado. Eu já fui a várias defesas e eu também tive a minha própria defesa, afinal sou mestre na Universidade de Brasília e vou compartilhar com vocês essas experiências. A maneira pela qual uma defesa ocorre varia, obviamente, instituição para instituição, enfim, mas eu vou falar aqui de uma maneira geral e com base na minha experiência. Inicialmente, o mestrando ele apresenta algumas lâminas, né, alguns slides sobre a pesquisa dele, né, e basicamente os slides são divididos em introdução, apresentação, né, da pesquisa, metodologia, referencial teórico e também há uma parte dessa apresentação que ele revela algumas considerações sobre o trabalho, né, e apresenta análise do trabalho, uma parte, um pedaço da análise, porque não dá para apresentar a análise inteira. Geralmente, essa apresentação ela dura de 20 a 30 minutos. Né? E depois disso, depois desse período, a banca inicia os questionamentos e, né, começa com as contribuições para o mestrando. Às vezes, eu já vi muitos mal-entendidos em bancas, briga, né, principalmente porque, às vezes, há membros de outras áreas do conhecimento na banca e eles não pensam da mesma maneira em relação a alguma corrente teórica ou em relação a alguma metodologia. Então eu já vi alguns mal-entendidos nesse sentido. Mas é interessante, né, observar isso e perceber também que há divergências de pensamento e de métodos. Eu acho que isso acaba sendo muito enriquecedor. Né? Eu acho que o problema é quando os próprios membros da banca, em virtude dos seus egos, eles começam a perder consciência em relação a isso e começam a iniciar algumas discussões mais por uma questão de ego e de vaidade do que por uma questão científica ou acadêmica. Eu acho que isso é bem lamentável na academia. E eu não sugiro, por exemplo, se você estiver ouvindo esse vídeo para se preparar para a sua defesa, as lâminas dos slides elas devem ser objetivas, né? Você não tem mais do que meia hora ali para poder apresentar o seu trabalho, então não coloca muita informação. Em relação à análise, eu acho... Pega um trecho da análise do seu trabalho, se houver, né, para apresentar para a banca e que seja bastante relevante em relação ao recorte temático que você fez do seu trabalho, certo? Em relação à sua metodologia, à sua ontologia, epistemologia. Outra questão, as referências, né? Não dá para colocar todas as referências em uma lâmina de slide, né, de apresentação da sua dissertação de mestrado. Então você coloca as principais obras ali. Fique calmo, é uma coisa tranquila. Eu acho que muitas pessoas ficam assustadas, por exemplo, é uma defesa, eles vão me criticar bastante. Assim, mesmo que algumas pessoas sejam indelicadas, isso não aconteceu na minha banca. A minha defesa foi muito bacana. Eu já conhecia todos os membros da banca e eles eram pessoas civilizadas, para minha sorte, assim como a minha orientadora, e todos trouxeram muitas contribuições. Quando eles quiseram desconstruir alguma coisa que eu pensei no meu trabalho, eles foram extremamente educados e foi maravilhoso. Eu achei a minha defesa foi sensacional. Eu gostei muito. Eu fiquei muito à vontade para falar. Assim, eu quase morri antes de apresentar a defesa. Eu estava muito nervoso. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, isso é uma coisa normal da vida, enfim.
E, e eu tirei, acho que toda a vergonha que eu tava, e eu sou tímido um pouco, pessoal, apesar de não parecer. E quando eu começo a falar, eu não paro. Então, assim, e foi bem bacana. Eu tive o meu momento de apresentar minha dissertação. Eles tiveram um momento deles de cada um falar e trazer as contribuições. Quando eu não concordei em relação a alguma coisa, eu falei, né? E de uma maneira educada, né? Sem tranquilo, né? E, e os questionamentos feitos pelos membros, eles são de vários assuntos que vocês puderem imaginar em relação ao seu trabalho. Em relação, por exemplo, à metodologia do trabalho, ontologia do trabalho, organização dos títulos do trabalho, letra maiúscula e minúscula no trabalho, padronização, formatação e até questões relativas à língua portuguesa. Mesmo que eles não sejam dessa área, eles vão fazer algumas considerações sobre bibliografia, né, incoerências em relação a trazer determinado autor para o seu trabalho ou a determinada metodologia. Eles vão mencionar, olha, não gostei desse parágrafo aqui, então eu acho que não faz sentido em relação ao conteúdo em si, né? E quando, na maioria das vezes, eles trouxeram contribuições, né? Então, no caso da minha banca, eu agradeci a todos pelas contribuições, né? Ao final, quando eles terminavam de falar, né? Por exemplo, concordo com essa observação, não tinha percebido isso antes, obrigado pela contribuição, né? E para também não ficar aquela coisa, só eles falando ou então para não parecer uma coisa... É uma defesa, pessoal, não é uma guerra. É diferente. Então, você também tem que ter a sua voz ali e falar, né? E o seu orientador, ele também vai intervir, né? De alguma maneira, mesmo que você não intervenha quando houver alguma questão significativa para o seu trabalho. Afinal, ele é ali tem o nome dele também em jogo, né? E geralmente, isso não é sempre, os mestrandos trazem uma mesa com café ou com alguma coisa, porque tem um intervalo da defesa, né? E eu acho positivo o mestrando trazer algum... Nem que seja um biscoito, um café, uma água ali, um pano para forrar a mesa, uma coisa bacana assim, porque os membros da banca, né, estão ali trazendo alguma contribuição, então acho interessante prestigiá-los nesse sentido, né? E porque também é cansativo, então as pessoas vão querer tomar uma água, e geralmente essas defesas ocorrem em lugares sem muita estrutura, numa sala, dentro da universidade, às vezes não tem sala, uma sala específica, você acaba apresentando numa sala normal, aí o membro da banca tem que beber água lá fora, e demora, enfim. Então, eu acho positivo trazer água mineral e trazer algumas coisas para a mesa, café, enfim. Geralmente a defesa ela dura de 3 até 4 horas, né? Algumas defesas se prolongam por mais tempo. Isso depende da complexidade do assunto, do engajamento dos membros com o tema, enfim. O público